Senhoras e senhores, eu vou fazer um estudo. A minha voz tá gripada, enfim. Eu vou fazer um estudo baseado nesse livro aqui. Então, se você quiser esse livro, é literalmente só pesquisar o nome dele no YouTube. No YouTube não, no Google. É Michael Hampton, Figure Drawing, Design and Invention. E você acha ele bem fácil. Cadê a imagem? Ok, eu vou estudar isso aqui. Eu vou comentar um pouco. E eu vou depois fazer um desenho de observação disso aqui. Então, esse vai ser o estudo. A ideia dos livros, pra mim, é copiar o livro inteiro. Então, eu já fiz isso várias vezes, eu já fiz isso com vários livros. Eu acho que é assim que você aprende. Eu acho que você não vai aprender tanto com aulas, você não vai aprender tanto com vídeos. Você vai aprender passando o tempo com o assunto, passando o tempo vendo essas coisas e copiando, porque quando você copia, você tem uma noção melhor, você consegue memorizar mais. Então, eu recomendo que você faça esse estudo junto comigo. Tente fazer pelo menos um livro inteiro de anatomia. Tu vai melhorar muito, muito, muito. Então, vou fazer apenas uma imagem aqui. Então, eu realmente não sei se alguém já ensinou dessa forma, mas o meu método é primeiro livros, deixa eu escrever aqui, livros e depois fotos. Porque quando você estuda livros, você entende o que tem por baixo da pele e aí você consegue entender as fotos. Então você não vai ter que ficar adivinhando o que você tem que desenhar. Como se você fosse ter que montar um Lego e você memoriza as peças desse jeito. Então isso aqui é bem importante. Eu já tinha feito antes, então tentei gravar, não deu certo. A minha voz estava terrível. Acho que agora eu vou conseguir. Mas eu não vou falar muito porque minha garganta tá estranha. Mas enfim. A gente tem um tórax. A gente tem o externo. Aqui tem um buraco. E aqui tem uma... A gente tem a coluna aqui. Ela passa por aqui. E aqui embaixo a gente vai ter uma caixa que ele usa para simplificar a pelve. Então a pelve é um osso chatíssimo de desenhar. Ele é muito complexo, mas você pode simplificar com uma caixa e não vai ter problema na maioria das vezes. Ainda é legal saber desenhar uma pelve. Então vou fazer algum vídeo no futuro ensinando, mas por enquanto vamos simplificar só para esse estudo. Nem era para eu estar desconstruindo tanto, apesar de que eu recomendo que você faça isso para entender melhor. Em anatomia você tem que sempre navegar de dentro para fora, porque as peças elas codependem uma das outras, então você vai colocar os músculos em cima dos ossos e etc. Então você vê que eu fiz um montão de linhas aqui para achar qual é a correta. Eu acho que eu vou deixar assim, não tem tanto problema. Aqui a gente vai ter dois ossos que ele usa pro braço. Não vou desenhar a escápula porque ela tá muito lá pra trás, ela não vai afetar em nada. O ombro conecta aqui, ele conecta na escápula lá atrás e ele conecta aqui na frente da clavícula. E ele tem três partes. Mas em geral, o ombro ele é um triângulo e ele tem essas três partezinhas aqui. Então aqui na frente ele conecta na clavícula e aqui atrás ele coloca na escápula, que é outro triângulo. Então é assim que eu memorizo as coisas, pelo menos. Aqui a gente tem o peito. O peito, ele basicamente tem esse formato aqui, ó. Dos dois lados. Então esse aqui é um peito, basicamente. Aqui a gente tem os serratos anteriores. Que ele é cara, uma das coisas mais satisfatórias de desenhar. Ele tem esse formato aqui bonitinho. E ele conecta nas costelas. Só que como eu não desenho as costelas, não importa tanto. Você vai entender que não é tão importante deixar matematicamente perfeito. Você só tem que deixar de uma forma que fica acreditável. Você pode calcular,
tecnicamente, a quarta ponta dos ratos anteriores conecta na quinta costela, eu acho. E ele conecta lá atrás na escápula, que é um triângulo que fica aqui. E ele vem pra frente e aí faz essas pontinhas aqui. Então, mano, isso aqui é meio complexo. Você vai aprender isso aqui com o tempo, conforme você passa várias e várias vezes no livro. Então, foi assim que eu aprendi. Não precisa pensar nisso todas as vezes, obviamente. Mas é legal saber. Aqui a gente tem o oblíquo. Ele basicamente complementa os serratos. Ele vai nas costelas que os serratos não tá conectado. Aí a gente tem as duas entradas do... As duas entradas aqui do tórax. O abdômen, ele simplifica de um jeito muito arquitetônico, com linhas retas. Isso aqui que eu acho legal nessa imagem. E ele simplifica como se fosse isso aqui, ó. Então eu vou meter um life hack para você que quiser desenhar um abdômen. Você pode usar essas linhas para te ajudar. Então, você faz uma linha reta e depois algumas para baixo. E aí você vai ter um abdômen da hora. A gente termina de conectar o peitoral, mamilos. O abdômen, a gente coloca o umbigo. O umbigo ele é importante porque eu uso ele para medir o tamanho do braço. Então o braço, a primeira parte, ela sempre vem até um umbigo. Então se o braço estivesse aqui, ele viria até a altura do umbigo e aí depois ele ia dobrar no antebraço. Então é isso que eu penso às vezes. E é basicamente isso, eu acho, manos. A gente só precisa colocar isso e o pescoço eu não vou desenhar tanto. Ok. Então eu vi que eu fiz aquele desenho meio torto. Então nesse aqui eu vou tentar mudar o ângulo da câmera. Cara, é sempre estranho gravar com uma câmera na frente. Nunca consigo ter uma posição muito boa. Mas enfim. Eu vou simplificar o desenho com linhas muito simples. Então aqui a gente tem a cabeça, o pescoço, o ombro. Então eu tô só pegando a silhueta do boneco aqui, do carinha. Então eu vou tentar fazer um sombreamento mais acadêmico, academic drawing, nesse estilo mesmo. Eu não vou tentar sombrear tanto o rosto, eu vou tentar focar mais no torso dele. Aqui a gente tem uma clavícula, então aquele estudo anterior, ele vai te dar as armas para entender como achar as coisas. Então você vai conseguir achar onde fica a clavícula e o resto dos músculos. Tu não vai fazer aquele desenho super estranho que você só desenha um montão de músculos que não existem. Então, um grip muito interessante pro lápis, uma forma de segurar o lápis, é que você segura ele assim, de longe, eu não sei porquê, mas ajuda. Literalmente ajuda, cara. Tenta fazer isso. Tenta acostumar desenhando nisso, pelo menos nos primeiros processos do desenho, acho que é interessante. Eu também tenho um lápis mais macio, então eu vou tentar usar ele depois. Então aqui ele tem outra mão. Pessoas geralmente têm duas mãos, até onde eu vi. E ok. Eu errei muito aqui o posicionamento dessa linha, então eu vou apagar ela.
Porém, eu acho que é isso. Ok, ele tem um braço bem longo, eu acho que ele é um lutador ou alguma coisa assim. Então agora eu vou tentar pegar as sombras com esse lápis mais suave. Cara, eu tô passando ele bem, segurando assim, bem de lado mesmo. Só pra pegar as formas, as maiores formas. Se tu vê o meu canal, no começo eu desenhava bastante em vídeo, mas agora eu não desenho tanto porque meus desenhos eles demoram muito, cara. E eu fico um montão de tempo pensando e eu acho que seria muito entediante assistir. Então, comenta se você consegue assistir os vídeos que eu tô desenhando. Porque pra mim eu fico muito tempo num desenho e eu fico tipo uma- um bom tempo mesmo pensando, sem fazer nada. Tipo, só assim olhando pra folha. Porque eu tenho costume de desenhar sem esboço, né? Tenho costume de desenhar com tinta. Então, porém, apesar de desenhar com tinta, é ainda muito divertido desenhar com lápis. Não sei por quê. Sombrear com lápis ainda é muito divertido. Ok, a gente tem um croissant aqui, quer dizer, um tríceps. E eu poderia desconstruir essa imagem, enfim, tive essa ideia. Eu poderia desconstruir essa imagem e mostrar quais são os músculos por baixo. Seria interessante. Aqui a gente tem uma grande sombra. Só tem um pouco de luz aqui. Não questionem o formato super estranho da minha borracha. Ok. E aí, você vai refinando. As linhas elas estão muito retas. E aí você pode ir refinando elas com um lápis apontado. Então eu nem acho que eu vou detalhar tanto o rosto. Eu vou colocar as sombras aqui. Ok. Dizem, diz a lenda, todos os desenhos têm uma fase feia. E é verdade, mano. É quando você ainda não renderizou muito. Quando está nas primeiras etapas de adicionar detalhe. Então, esse aqui não tá tão horrível assim. Então aqui a gente tem uma sombra. Eu queria adicionar aquelas bordas, mas eu tô deixando pra depois umas bordas assim nas sombras. Eu acho que fica meio metálico, enfim, fica legal.
Então, ok. Eu acho que isso é válido. Eu posso refinar mais um pouco. Vou apagar essa sombra porque senão eu vou ter que desenhar o fundo inteiro.